os movimentos de fase lateral, movimentos peristálticos. Aí é sempre bom a gente dar um nome próprio, um movimento peristáltico do esôfago. Porque aí a gente vai entender que tem os movimentos peristálticos do estômago, do intestino, aí tem o intestino delgado, o intestino grosso, tudo tem o seu movimento peristáltico. Decai, beleza. Então, esse movimento peristáltico, nós vimos que ele é responsivo, ou seja, ele responde ao estímulo de alguma parte do sistema nervoso. Quem é que provoca ele? Quem é que estimula ele? Que desce por que inervação? Pelo nervo. Desce aí pela inervação do nervo vago, perfeitamente. Uma vez que o alimento se localiza no estômago, né, aí a gente chegou a conversar sobre as partes dele, anatômica. Vamos embora lá. Chega no estômago, professor, como é que esse alimento vai chegar aqui no estômago? Esse alimento ele chega, né, via final do esôfago, olha o finalzinho do esôfago aqui, bonitinho. É porque eu estava na outra turma e lá é na televisão. A laser não pega na televisão, aí eu uso o negócio. Mas agora que eu lembrei que aqui é lousa, né? Então olha só, o alimento ele desce, né, pelo esôfago e ele entra ao estômago por aqui. Né, a comunicação do esôfago com o estômago. Professor, e o que é o estômago? O estômago é essa grande bolsa que a gente vai já conversar aqui sobre ela e por que ela tem essa anatomia enrugada, né, formando aí uma porção de pequenas cavinhas, de pequenas bolsinhas dentro dessa bolsa maior. Mas antes, bora ver o alimento chegando. A desembocadura do esôfago no estômago, ela se dá, ou melhor, ela é anatomicamente chamada de esfíncter esofágico. Bom, logo, se é um esfíncter esofágico, o que é um esfíncter? Qual seria a função de um esfíncter? Caio, repete essa mesma movimentação que ela está fazendo aí, Caio. Para a turma toda vez, vai. Qual é o movimento que o esfíncter faz? Então o esfíncter, ele tem essa função, né? Tá aqui o esfíncter, ele fica se contraindo. Mas é isso que o esfíncter faz. Então ele está aqui e ele fica abrindo e fechando, correto? Só que não é aqui nessa altura. Ele está na desembocadura do estômago. Então ele fica fazendo esses movimentos. Por que, professor? Porque se não fossem os movimentos esfintéricos, ou seja, os movimentos do esfíncter, tudo que a gente come que joga para cá, para o estômago, ia voltar para o esôfago. Pode falar. E professor, e aquela parada, por exemplo, assim, receber um choque muito grande, bater nessa região, e ter todo esse momento de voltar, por conta disso, justamente de bater, seja Não necessariamente por bater na região do esfíncter. O esfíncter ele faz esse movimento, principalmente quando ele recebe uma pressão de volta, mas ele tem um limite. Então, quando ele recebe uma bolada, um chute, outro cai, bate uma barriga na superfície e faz uma pressão muito forte, ele não segura não. Aí quando ele vai voltar. Né? Então ele segura para uma pressão normal, que é a pressão exercida pelo peristaltismo do estômago, que é um movimentozinho bem sutil, um movimentozinho simples. Então, nada muito forte não vai aumentar não. E esse esfíncter, ele é muito fácil de esculhambar. Ele é muito fácil de arrebentar. Ele é um elástico frouxo. Tá? Então, olha só. Nessa região esfinctérica, ou região do esfíncter esofágico, ele é muito suscetível a viroses, ele é muito suscetível ao próprio ácido gástrico. Tem algumas pessoas que têm problema de refluxo. Então, o refluxo é quando isso aqui não está fechando corretamente. Ou você tem movimentos muito fortes no peristaltismo ou contração do estômago, que força a coitada aqui da passagem do esfíncter, e aí o ácido gástrico escorre para cá, nessa basezinha do esôfago. Uma vez que o ácido clorídrico, que é o nome do ácido produzido pelo estômago, escapa para cá, ele começa a provocar uma reação inflamatória.
Imagine, seria igual a pele de vocês estar o tempo todo sendo agredida por algum tipo de ácido, mesmo que seja um ácido não muito forte. Mas todo dia você colocando o ácido no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, o que acontece? Né? Ele vai perfurar, ele vai fazer uma úlcera. É a mesma coisinha que acontece aqui. Toda a mucosa do estômago está adaptada e preparada para o ácido, que a gente vai já ver. Mas o esôfago não. O esôfago é um tubo apenas para a passagem do alimento. Ele não resiste à acidez gástrica. Então, se você tiver refluxo, um pouquinho de ácido que saia daqui para cá, para essa partezinha do esôfago, já provoca a inflamação do esôfago, que a gente chama de esofagite. Correto? Esofagite, que é a inflamação do esôfago. Aí, dependendo dessa esofagite, né, dessa inflamação, ela pode se estender e pode subir por todo o esôfago. E a gente tem Campylobacter que faz isso, a gente tem Giardia que pode fazer isso, alguns outros tipos de alimentos podem promover isso, alimento que aumenta muito a acidez estomacal. Então essa área é relativamente sensível, tá? Com relação à inflamação. Por isso que tem bastante gente com refluxo. Beleza, mas o esôfago a gente já conversou sobre ele. A gente está vendo a desembocadura, que é o esfíncter esofágico, e agora a gente está vendo o estômago. Então o estômago ele é essa grande bolsa, tá? De acúmulo de alimento para que se dê início ao processo de digestão química. Então agora no estômago vai acontecer a digestão química. Quem promove essa digestão química é o ácido clorídrico, tá? Que é uma mistura de cloros, que são eletrólitos que a gente já viu nos nossos primeiros dias de aula, com relação à composição do organismo e com relação à composição do sangue. Lembra que a gente viu que o sangue é formado por cloro, cálcio, potássio, cálcio, magnésio. Então, aqui o cloro vai estar em maior quantidade. E o íon hidrogênio também, o Hzão aqui da H maiúsculo, íon hidrogênio. Então você mistura o íon hidrogênio com o cloro e aí você forma o ácido clorídrico, que é esse ácido que dissolve os alimentos dentro da gente. Tá? Eles se combinam para formar o ácido clorídrico. Beleza. O ácido clorídrico ele é produzido por algumas células especiais que ficam distribuídas em toda a mucosa do estômago. Só que, olha como o organismo da gente é fantástico. O que a gente acabou de falar com relação ao ácido? Se eu exponho uma superfície a um ácido constantemente, ela vai inflamar, formar gastrite, formar úlcera, correto? E por que o estômago não fica o tempo todo, então, com gastrite ou com úlcera? Porque o organismo ele foi sábio. Ele disse assim, eu vou produzir ácido, mas eu vou, ao mesmo tempo, proteger essas células contra esse ácido. E aí, o que ele fez, então? Cadê a profissãozinha? Aí, olha só como ele é massa. Ele pegou aqui, né? Ele pegou as células. Essas aqui são as células estomacais, né? E essas aqui são as células grandonas que ficam por baixo dela. Essas células grandonas aqui é que são as secretoras do ácido clorídrico. E essas aqui, que fazem a absorção dos nutrientes, elas secretam muco. Então são células secretoras de muco. E para que ela secreta esse muco? Esse muco, exatamente, o muco forma uma película cobrindo toda a superfície do estômago. E aí por cima dessa película, quando aqui o ácido é produzido, que ele é jogado para cá para fora, as células já estão todas protegidas por essa película de muco. Então o ácido não faz efeito em cima da própria mucosa estomacal. Ela está o tempo todo protegida por essa película. Tá? Professor, mas em que proporção ele secreta esse muco e em que proporção ele secreta esse ácido? Todo o tempo.
todo o tempo nós temos secreção de ácido e secreção de muco, não para nunca. Porém, na hora da digestão, essa produção de ácido ela é exacerbada, ela é produzida trocentas vezes mais. E em contrapartida, a produção do muco também vai ser exacerbada, vai ser produzida trocentas vezes mais. Então, proporcionalmente, sempre que eu tiver maior produção de ácido, eu também tenho maior produção de muco. Assim, o estômago está sempre sendo protegido pelo próprio ácido clorídrico que ele produz. Perfeito? Pode perguntar, menino. Totalmente, fisiologicamente falando, desaconselhado. Tá? Mas também, professor, e com relação a pessoas que fazem o jejum intermitente, tá? Você está mantendo, tá, o estômago, em teoria, parado, mas a gente recebe estímulos o tempo todo. Quando você tem essa produção de ácido, em virtude da presença do alimento, o ácido começa a atuar em cima do alimento para atuar na digestão, e aí ele não tem um efeito muito grande em cima da mucosa. Agora, se você está em jejum, mas aí está passando na rua e está tendo aquele frango assado naquelas, né, televisão do cachorro que chama, aquela que sobe aquele cheirozinho, uma delícia. Você vai produzir exatamente como se você estivesse se alimentando. Só que não vai ter, pelo estímulo, né, tanto visual quanto do cheiro. Só que não vai ter alimento nenhum no estômago. Então esse ácido clorídrico ele vai atuar todinho em cima de quê? Do próprio estômago. Então ele vai forçar a sua barreira de defesa. Tá? Ele vai forçar até o limite o poder desse muco de conseguir inibir a ação do ácido. Então não é muito interessante. É tipo assim, agora ninguém pode mais. E aí, se você faz isso com frequência, é possível que você, se já tiver predisposição, por exemplo, a gastrite, aí ela vai vir com certeza. Pode pegar. É que nem mais chiclete, por exemplo, fica sempre mastigando, mas... Aí não pelo seguinte, mascar chiclete, você está o tempo todo liberando aqui a saliva, né? Como é que é o nome da enzima que tem a saliva? A amilase. A amilase ela não tem esse efeito, muito pelo contrário, ela é básica. Quando ela chega aqui, ela ajuda a diminuir a acidez. Pode mascar chiclete à vontade, não vai interferir em nada não. Tá? A produção de saliva não interfere em nada na acidez gástrica. Tá? Então, beleza. Entendemos como é que a gente consegue conviver com ácido sem sofrer as ações dele. Perfeito? Mas e aí, quando eu estou em desequilíbrio, né, que é justamente quando vai aparecer a gastrite ou a úlcera? E qual é a diferença entre uma coisa e outra? A gastrite, ela é uma baixa na produção dessas células de ácido, dessas células de muco, tá? Assim, não são mucos, desculpa, não são ácidos, dessas células de muco, e aí você tem somente a ação do ácido clorídrico em cima de uma fina película de muco. Aí você perde a briga. Se você perde a briga, o ácido clorídrico começa a atuar em cima da mucosa gástrica. Só que ele não atua com todo o seu poderio, porque você tem uma pequena produção de muco. Então, esse ácido clorídrico, ele irrita a mucosa, semelhante ao que ele irrita aqui no esôfago, só que em menor proporção. Beleza. Hoje ele irrita, amanhã ele irrita, depois de amanhã, depois de alguns dias, semanas, você começa a sentir desconforto. Senão, estou me sentindo meio mal, parece que eu estou ficando bufado, parece que eu estou ficando assim, está dando uma cólicazinha, uma dorzinha no estômago. É esse início todo mundo já sentiu a azia, já sentiu essas situações, né? Então, isso é o início de uma gastrite. Se esse sinal perdura, significa que o ácido está cada vez mais atuando em cima. E aí, a reação inflamatória da mucosa do estômago pode ser uma reaçãozinha numa regiãozinha desse tamanho aqui, ou numa regiãozinha desse tamanho aqui, e o nome disso é gastrite. É a inflamação de uma região da mucosa do estômago.
gastrite. Por quê, professor? Porque eu diminuí essa produção do muco. O que pode gerar essa diminuição na produção de muco? Por exemplo, uma coisa bem comum é que nós passamos no nosso dia a dia: estresse. Então, o estresse, ele leva obrigatoriamente, e todos nós que somos seres humanos, diminuição na produção de muco. Professor, por que o estresse provoca isso? Porque o estresse desequilibra tudo. O estresse é o nome técnico que a gente usa para um distúrbio de um tipo específico de hormônio, que é, qual é o principal hormônio do estresse? Qual é o principal desencadeador do estresse? Cortisol. Né? Vamos sentar esse cortisol. Então, na hora que você entra em estresse, o seu cortisol está todo desequilibrado. E o cortisol, ele é responsável por regular tudo. A gente já conversa isso desde o primeiro dia de aula. É o cortisol que ajuda a regular o sono, é o cortisol que ajuda a regular a digestão, é o cortisol que ajuda a regular a quebra da glicose, que a gente chama de glicólise, a produção da glicose, que é a gliconeogênese, a distribuição de cálcio no organismo, a produção da melatonina. O professor, esse cortisol faz tudo? Faz. Por isso que qualquer problema com ele gera estresse no indivíduo. Tá? Então, tudo relacionado a estresse está consequentemente relacionado ao cortisol também. E aí, mais uma vez, se o indivíduo entrou em estresse, ele também apresenta isso daqui: diminuição da produção de muco e, consequentemente, a maior ação do ácido clorídrico em cima dessas células que estão desprotegidas, gerando a gastrite, gerando esse desconforto abdominal. Beleza, gastrite. Professor, e se eu não cuido da gastrite? Na melhor das hipóteses, aqui uma coisa que dá gastrite: café. Então, digamos que eu já tinha predisposição à gastrite, porque eu sou um indivíduo estressado. Eu vivo preocupado com vocês, se vocês estão aprendendo, eu vivo preocupado se eu tenho uma boa aula, né? Exatamente, se vocês estão confortáveis, se alguém quer água, alguém quer água, tem bebedor. Então, assim, como a gente já vive nesse ambiente de estresse, né? Aí eu ainda tomo um cafezinho. O cafezinho ele trabalha justamente também inibindo a produção de muco e atua em cima do muco. Aí eu só estou favorecendo a formação da gastrite. Tá? Felizmente eu não tenho gastrite, podem me estressar à vontade. Tá? Eu não tenho, desde que eu saiba, eu também não tenho predisposição. Mas digamos que alguém tenha predisposição. Aí quando ele sai daqui, cadê o almoço dele? Não, eu vou comer ali um almoço rápido, aí como miojo. Tá? Miojo é outro agente que ajuda demais na formação de gastrite. O cara toma café, vive estressado, come miojo, sinto muito, mas não vai demorar muito tempo para surgir primeiros sinais de gastrite, não. Beleza. Surgiu os primeiros sinais de gastrite, vez por outra aquela dor, aquele desconforto, né? Hoje eu não vou comer nada, que se eu comer eu vou vomitar. Mas você não dá atenção, você continua forçando a sua mesma rotina. Aí o que acontece com essa gastrite? Ela se agrava. Como é o nome do agravamento da gastrite? Vamos falar. Úlcera. Né? Então pronto, é assim que surgem as úlceras gástricas. É uma gastrite que você não dá atenção e continua naquele seu mesmo jeito de vida, estilo de vida, e aí ela complica para uma úlcera. E aí essa úlcera, se você não cuidar da gastrite, você não cuida da úlcera também. Qual é a complicação de uma úlcera? Pode, seria a pior das complicações. Mas bora tentar desenhar de lateralzinha. Digamos que aqui é a mucosa, tá? Aqui, pronto, esse aqui, ó, o cortezinho, né, da mucosa. Isso aqui é a espessura daqui, ó, da parede do estômago, da parede do tecido do estômago. A gastrite, ela é uma inflamação. Toda inflamação gera edema. Então essa parte aqui de cima, ela está na verdade assim, ó, grossa.
ela não está fina, ela está grossa. Mas com contínuas agressões, a gente diz que ela formou uma úlcera, não foi? Uma úlcera é o oposto. A úlcera é isso aqui, ó. A úlcera, ela é a destruição das células e a formação de um buraquinho. E aí fica um buraquinho e a
Obviamente que vai entrando todas essas outras coisinhas juntos, mas já não faz mais parte, né, para gente. Mas tranquilo. Já do estômago. E entendemos como é que ele produz o ácido que vai se fazer o processo da digestão. Por isso que o estômago é o responsável pela parte química da digestão. Do estômago. Mas felizmente, como ele tem essa propriedade elástica e essa propriedade por conta dessas criptas que a gente está vendo aqui, tá? Que vão se formando ao longo dele, essas criptas, tá? Que a gente está vendo aqui, elas têm as paredes formadas pelo que a gente chama de prega. Então as pregas, tá? Vão ser o que formam as criptas. A parede das criptas é a prega gástrica, tá? Prega gástrica. Tudo isso aqui que a gente está vendo é prega gástrica. E as partezinhas fundas são as criptas. Beleza. Tá. Então, do mesmo jeito que ele se dilata, vira uma bola, em termos de alimentação, não, vem fazer um dia, meio-dia comendo 2 quilos e outra noite comendo 1,5 kg, eu vou fazer igual ao meu colega, eu vou comer várias porções ao longo do dia. O seu estômago ele começa a voltar para o seu estado normal. Então ele tem esse poder de voltar para o seu estado normal. Tá? Então não é perdido, pessoal. Se você está entrando em dieta agora e você sempre teve aquela alimentação meio fora de regra, os primeiros dias são de tormenta. Você vai sentir fome, porque você não vai mais conseguir se sentir saciado. E a gente vai já falar por quê. Tá? Mas depois de um tempo, quando o estômago começar a voltar a encolher, aí você vai se sentir devidamente saciado. Mas demora um pouquinho, também não é da noite para o dia. Pode perguntar, menina. Quem faz bariátrica, tem vários tipos de bariátrica. Tá? A gente tem o que o pessoal considera como das menos invasivas e mais
esse negócio. Calma. Quando o seu estômago reduzir, quando ele voltar para o tamanho normalzinho dele anatômico, aí vai voltar a ativar os mecanorreceptores e você vai voltar a se sentir satisfeito. Por isso que o pessoal se toca em salada, por exemplo. Salada é de boa, exatamente. Porque salada ela ocupa espaço. Então, tu mete uns 3 pés de alface para dentro, o estômago dilata, fica tenso, ativa os mecanorreceptores, bom, estou satisfeito. Tá? Só que, né, é bom que salada não é nada, é só fibra. Então tem essa situaçãozinha aqui dos mecanorreceptores. Tá, então isso a gente entendeu esse mecanismo fisiológico dele. Mas e anatomicamente como é que se apresenta o estômago? O estômago ele tem várias estruturas anatômicas, mas eu só quero que vocês memorizem 5. Curvatura menor do estômago, tá? Que é essa parte de dentro dele. Olha pra cá, vocês estão olhando para cabeça. Não, mas tu olha, depois vocês anotam. Curvatura menor do estômago. Professor, como é que eu sei qual é a curvatura menor do estômago? Porque ela é menor, né? Ela é bem pequenininha. Olha a curvatura maior. Dá a volta no estômago todo. Então, curvatura maior do estômago e curvatura menor do estômago. Outra coisa é, a curvatura menor do estômago, ela está ligada ao fígado. E a alça intestinal, a gente vai chamar de região pilórica. Região pilórica. Então, tudo isso aqui. Nessa região pilórica, eu tenho um segundo esfíncter. Olha só, quando entra o esôfago, esfíncter esofágico. Na região pilórica, esfíncter pilórico, ou esfíncter pilórico. Então, esôfago, esfíncter esofágico, região pilórica, esfíncter pilórico. Óbvio. Então, esses são os limites do estômago. Curvatura menor, curvatura maior, fundo, corpo, pilórico. Tá? Pronto. Só isso que vocês têm que memorizar. Pode perguntar, meu filho. A região pilórica, essa parte final, ligação com o quê? Agora, Essa parte final de baixo, ela tem ligação com o quê? com as alças intestinais. Tá? É aqui que está começando o intestino delgado. Ele vai se conectar nesse finalzinho aqui do estômago. Aí a gente vai ver agora o intestino delgado. Tá, vocês querem beber água aí no banheiro, alguma coisa assim? Quero botar comida no meu estômago.
Vai lá e a gente volta. Ah, a pessoa não está doendo, mas Está falando do estômago, nós vimos que ele emite vários ramos para a parede do estômago. Sendo assim, é ele também o responsável pelo peristaltismo estomacal. Só tem os movimentos peristálticos do estômago graças a essa inervação do nervo vago. E essa inervação do nervo vago, ela é simpática ou ela é parasimpática? Simpática ou parasimpática? Nervo vago. Simpática ou parasimpática? Você concorda com ela? Justifica a resposta.
então a gente já entendeu isso, já sabemos por que acontece o peristaltismo estomacal e, consequentemente, já sabíamos do peristaltismo do esôfago. E aí a gente vai falar sobre o intestino, que é a continuação desse sistema digestório. O intestino, ele é dividido anatomicamente em duas partes. Intestino grosso, vamos começar aqui em cima. Intestino delgado e intestino grosso. Perfeito? Isso não é novidade para nenhum de vocês. Esse intestino delgado, por sua vez, vai ser didaticamente dividido em três partes. Quem lembra quais são as três partes do intestino delgado? Isso rolou na minha cara. Duodeno, jejum e íleo, né? Ah, espertona. E por que o duodeno recebe o nome de duodeno? Duodeno, é bem fácil, vai lá. Duodeno é latim, bora traduzir ele. Duo, no latim, é dois. Não é dois. Ele recebe o nome de duo e deno quer dizer o quê? Deno é dedo. Tá? Então, duodeno é 12 dedos. Quando o pessoal começou a fazer as primeiras necrópsias, eles abriam o intestino do indivíduo, puxavam as alças intestinais, e aí o cara fazia isso aqui. Acabou o estômago aqui, aí marcava. É o estômago do cidadãozinho, né? O estômagozinho dele. Aí ele marcava aqui. Beleza. Tá? 4 mais 4 dá 8. Mais 4 dá 12. Aí ele viu que essa alçazinha intestinal que saía aqui, ó, fazendo isso daqui, aí ela faz isso daqui e prossegue. Esse primeiro comprimento da alça intestinal, ele tinha uma organização interna, em termos de célula, de morfologia, diferente do restante. Então ele chamou essa primeira parte aqui, que geralmente tinha o tamanho de 12 dedos,
Antigamente a gente chamava microbiota, que é o que o Caio estava começando a falar, de flora. É a flora intestinal. É a flora... Gente, flora intestinal deixou de existir. Tá errada a metodologia. Tá? Então, olha só, flora intestinal não existe, pessoal. E flora intestinal a gente chama hoje microbiota. Microbiota intestinal, que é o que antes interpretava-se por flora intestinal. Porque flora faz referência somente a elementos vegetais. Então a gente não tem só fibra, a gente tem bichinhos vivos dentro da gente. Exatamente, 10% humano, o restante é tudo bactéria. Logo no nosso intestino a gente tem protozoários, bactérias de todos os tipos, ciliados, fusários, sei lá o que, tudo quanto é de bicho dentro da gente. É, ó, limpinha, bonitinha por fora, mas cheio de imundícia por dentro. Já dizia a Bíblia, né? Então, é exatamente assim que nós somos. Todos limpos e belos por fora, mas cheios de toda a imundícia que há por dentro. Então, está lá já, escrito no livrão. Olha só, esses micro-organismos é que são responsáveis por auxiliar no final da digestão. São eles quem produzem parte das vitaminas que a gente precisa. Vocês já ouviram com certeza falar na vitamina K. Já? Vitamina K. Pessoal, para que serve a vitamina K? Ela ajuda nos processos de coagulação sanguínea. Se você não tiver vitamina K, você sofre de hemorragia. Você sai sangue pelo nariz, você se corta e fica o tempo todo sangrando, não forma coágulo sanguíneo. Você precisa de vitamina K. Beleza. E quem é que faz essa vitamina K? A microintestinal. Mais especificamente, os micro-organismos do intestino grosso, e não aqui do intestino delgado. Todo mundo já ouviu falar, e quando você faz alguns exames, você está com deficiência de vitamina B. Você tem que tomar complexo B. Não tem? B12, B6, B1, B não sei o quê, vitaminas do complexo B. São esses micro-organismos dentro da gente que produzem ela. Se você não tiver uma microbiota saudável, você não vai produzir vitamina do complexo B. Aí, consequentemente, vai ter que tomar remédio. Vai ter que tomar as cápsulas de vitamina do complexo B, ou então a injeção, que é intramuscular, vitamina do complexo B. E desse jeito, são várias vitaminas. Ah, professor, eu pensei que era só comer tal alimento, que o alimento já tem a vitamina. Não. A maioria dos alimentos tem o precursor da vitamina. Você, por exemplo, não ingere vitamina A, você ingere beta-caroteno. O beta-caroteno vai ser convertido em vitamina A dentro da gente. Para ingerir vitamina A, só se você comprar as cápsulas de vitamina para tomar vitamina A. Vitamina C, você não toma, não produz vitamina C. Você tem que pegar o raio do sol para ativar 1,25 de hidrocolecalciferol para ser convertido em dihidrocalciferol, para ser ativado pela bactéria não sei o que, para poder ser transformado em vitamina C. Valeu. Desculpa, vitamina D. Vitamina D. E a vitamina C vem direto, tá? Não passa por micro-organismos. Mas enfim, viram como a gente depende desses micro-organismos que estão dentro da gente? Essa microbiota, ela está tanto no intestino delgado. Agora nós vamos falar. Professor, e o que é exatamente essa microbiota? Ela está em nós. Quantos por cento, minha linda, a gente é de indivíduo vivo e o restante é bactéria? 10% é você. Sinto muito, você é só bactéria. Então, nossa Constituição é basicamente a organização bacteriana, pessoal. Bora lá. Então, com relação a essa microbiota, a gente tem
grupos específicos de bactéria. Quando eu falo bactéria, não é só bactéria não, tem fungos, tá? Tem outros micro-organismos, por isso que o nome é microbiota, para não ficar fechado só em bactérias. Mas olha lá, tem microbiota específica do ouvido, nariz, boca, estômago e da pele. Aí você vê um indivíduozinho desse, vou botar ele no prato, eu vou usar você. Né? Você vê um indivíduozinho desse, até que parece que é limpinho. Meu patrão, isso é tanta bactéria protozoária numa pele de um indivíduo desse, né? Se a gente usasse uma luva, ninguém encostava nele. Mas elas são essenciais para a gente. São elas que evitam que outras bactérias provoquem, por exemplo, um problema de pele nele. Quando ele está se encostando na cadeira, se encostando na parede, ele está entrando em contato com outras bactérias, que são as bactérias do meio ambiente. Essas bactérias do meio ambiente vão brigar com as bactérias que já estão na pele dele, que fazem parte dele. E aí elas não vão deixar essas outras bactérias provocarem doença nele. Então elas estão o tempo todo protegendo a gente. Só que às vezes elas entram em conflito. Está lá ele aqui, metendo o dedo no nariz, daqui a pouco ele está comendo a catarata. Então ele está trazendo a microbiota do nariz para a boca. São micro-organismos diferentes. Como são micro-organismos diferentes, eles vão brigar. Aí ele pode ter uma infecção de garganta. Ou o contrário, está metendo. Aí ele vai desenvolver uma conjuntivite, porque ele trouxe a microbiota. E a gente estava falando da produção. Você tem uma boa produção de serotonina. Vai sim te ajudar no humor e vai sim te ajudar em várias situações. Oi, querido, pode falar. Em professor, eu tive contato recentemente nos estudos de câncer coloretal. Do quanto pacientes que se encontram nessa situação, principalmente na população secundária,
elas são muito suscetíveis a cometimento de depressão. E assim, não é um dado pouco relevante. A cada 12 pacientes, pelo menos 10 são acometidos de depressão. Tanto que o câncer coloretal, ele é constantemente unificado esse tipo de estudo. Lá na Fundação Secom, ele tem uma base de pesquisa da psicologia muito grande no Amazonas, justamente por conta disso. Eu fiz a correlação que eu não sabia. Fiz a correlação agora nessa questão. Exatamente. Por isso que a gente tem falado, nem tudo é só base biológica, mas nem tudo também é só a psicológica, né? Então tem uma interação. Tudo caminha junto. Por isso que não adianta você fazer só uma coisa sem fazer a outra. Seguindo a meditação, seguindo o acompanhamento do psicólogo, tem que ter aquele acompanhamento do nutricionista e tal, fazer, tem que melhorar a sua alimentação. Porque você ficar só à base de medicamento não resolve, porque em algum momento tu vai ter que parar com a meditação. Então quando você parar com a meditação, volta tudo ao estado anterior. Você tem que melhorar o teu organismo, biologicamente falando. Tá? Então bora lá entender essa relação que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Tá? É um eixo que, como o Caio está falando, ele já é bem entendido. Eu vou inclusive passar um artigo agora, quando terminar a aula para vocês. Eu acho que umas 4, 5 questões associadas a esse artigo, que é justamente relacionado às doenças provocadas pela chamada, cadê o nome dela aqui, disbiose. Tem disbiose em algum lugar aqui, pessoal? Tem não? Então vai ter muito mais. Tem disbiose aí? Aonde? Aqui, disbiose. Então, relacionados a disbiose. Né? Aí, não, porque ele tem paladar seletivo, ele tem paladar infantil, tem paladar não sei o quê. Sim, criança conta que a gente tá. Pois é, mas enfim, por conta desses paladares infantis, paladares seletivos, paladar não sei das quantas, dá muita disbiose em crianças e em jovens. Então a disbiose é porque, como você tem uma alimentação, em alguns casos, obviamente, nem tudo é isso. Você tem uma alimentação muito errada, você acaba inibindo o crescimento da bactéria boa, do fungo bom, do protozoário bom, e favorecendo o crescimento de uma bactéria ruim, de um protozoário ruim, de um fungo ruim. Então você troca a microbiota boa pela microbiota ruim. Ou às vezes até, no mesmo patamar que esse. Você inibe o crescimento da bactéria boa. Não tem nem ruim, mas também não tem a boa. Então você vai continuar no prejuízo do mesmo jeito. Tá? Para essas situações de disbiose, quem que sabe me dizer o que normalmente os médicos recomendam para a gente, ou o nutricionista? Fenômeno! Probiótico. Né? Quem nunca ouviu isso, tem que dar probiótico para o menino, ou tem que dar pré-biótico para o menino, ou tem que dar simbiótico para o menino, ou tem que dar as duas coisas, pré-biótico e probiótico. Pode perguntar mesmo. Probióticos são bactérias boas, né? Isso aí não é para só para crianças. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Também. Gente, mamífero de uma forma em geral é toda a mesma situação. Tá? Então, olha só, quem que é esse pré-biótico, o que é um probiótico e o que é um simbiótico, professor? O nome é bem sugestivo. Quando você está com uma carência muito grande de micro-organismos, perfeito, aí é recomendado
cuidado que tome o probiótico. Por quê? Pró vem depois. E o que vem depois é o próprio micro-organismo. Então, o probiótico, ele é uma seleção de micro-organismos benéficos ao corpo, que provavelmente vai corresponder àquilo que está te fazendo falta. Então, isso é um probiótico, é um micro-organismo vivo. Olha o probiótico que a gente sempre tomou desde a infância. Vocês que são ricos, eu sou pobre, não tinha essas coisas em casa, tá? É esse, que na propaganda aparecia um meninozinho branquinho dizendo assim: Colac dá vacinas vivos. Quem que vai saber o que é? Aí, olha, viu? Branquinho, gordinho, ele sabe. Yakult, né? Então, como Yakult, é leite fermentado com lactobacilos vivos. Aquilo é probiótico, tá? É o probiótico mais comum que existe. Iogurte de tiver de tomar 2 litros de iogurte, além de poder. Então ainda tem essa situação de então, o prebiótico só vai funcionar
Se eu já tiver alguma bactéria, ou se ainda tiver restado alguma bactéria boa dentro de mim, o que eu queira fazer ela se multiplicar, né? O que eu queira fazer ela crescer. Exatamente. Logo, que é o que na maioria das vezes a gente faz, quando você está com uma caganeira muito forte, direto sentado no vaso, e um vômito muito intenso, você está botando tudo para fora. Você basicamente está acabando com seus micro-organismos. Não adianta eu dar pré-biótico, porque daqui que eles consigam crescer, daqui que eles consigam povoar tudo, vai demorar 2, 3 dias, vai morrer de caganeira. Não resolve. Então eu vou ter que entrar com o probiótico. Tá, professor, mas se eu estou apenas sentindo um desconforto, ou melhor, se eu só quero melhorar a minha microbiota, eu posso tomar um prebiótico? Pode. Você está bem, mas você quer ficar melhor, você quer ter certeza de que você vai ficar com uma microbiota boa. Aí eu tomo pré-biótico, você já tem os micro-organismos bons, você só vai garantir que eles vão continuar bem e com uma quantidade boa. Pré-biótico. Então, probiótico quando você está muito abatido, pré-biótico quando está de boa, mas quer melhorar o teu potencial. Por exemplo, um pré-biótico, para determinadas situações de atletismo, ele pode ser considerado doping. Porque você está se vitaminando, está te deixando todo no máximo. Só que esse todo máximo não é o normal da nossa espécie. A gente tem um limite de produção. Se eu estou botando muito acima do meu limite normal, biologicamente já não é compatível com os outros. Eu estou agindo de sacanagem com os outros, né? Então eu teria que fornecer as mesmas condições que os outros. Entenderam a situação? Então esse é o pré-biótico. Aí o Caio vai incluir o simbiótico. É a mistura dos dois. Eu estou dando nesse mesmo medicamento o probiótico, que é o micro-organismo, e ele já está indo junto com a ração. Já está indo junto com o alimento dele. Tá? Aí é simbiótico. Estou dando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, o tratamento da disbiose, ele vai bem em foca disso. Por isso que no diagnóstico da disbiose, ele tenta saber exatamente o que é que o organismo está precisando. Quais são os micro-organismos que ele está efetivamente perdendo. Que ele está efetivamente com problema. Para que ele possa trabalhar, ele vai precisar mais de, sei lá, de batata, porque a batata ela vai ter mais carboidrato e ele está com um grupo de micro-organismos que gosta mais de carboidrato. Então, não, ele tem que aumentar com relação à fibra. Ele tem que aumentar alimentos fibrosos, porque ele está precisando de micro-organismos consumidores de fibra. Então, quando ele faz a identificação dessa disbiose, ele sabe tratar melhor com o prebiótico ou com o probiótico. Beleza? Show! Intestino, cérebro e com a produção de serotonina. Tem tudo a ver. No nosso organismo, mais especificamente aqui no intestino delgado, a gente tem, sabe aquele desenho das vilosidades que eu desenhei no estômago? A gente também tem as vilosidades intestinais. Então, o nosso intestino, ele é contínuo, tá? Tá aqui o intestino, e aí ele é todo feito assim, ó. Professor, o que é isso? Vilosidades intestinais. Tá? Vilosidades intestinais. São dessas vilosidades que estão espalhadas pelo que deixa ele aveludado que ocorre a absorção dos nutrientes. É nessas vilosidades do intestino, a parte de dentro do nosso intestino, que ocorre a absorção do produto digerido, tá? Principalmente aqui no comecinho. Acho que esse é o primeiro diário, né? Principalmente aqui no início do intestino delgado, na parte do duodeno, é onde eu vou ter mais vilosidade e com mais funções. Professor, e o que essas vilosidades fazem aí no duodeno? Tem espalhado no intestino todo, mas no duodeno, olha como as bichinhas têm trabalho. Quando o alimento sai do estômago, ele sai digerido, né? Para o intestino delgado, ele sai digerido para o duodeno. Esse
duodeno, ele tem a função de finalizar a digestão do alimento. E como é que ele vai finalizar a digestão do alimento, professor? Com enzimas específicas para os grupos que compõem o alimento. Então ele vai liberar enzima para digestão e absorção de carboidrato, digestão e absorção de gorduras, digestão e absorção de proteínas. E como que ele faz isso? Através de duas glândulas anexas. Quais são as duas glândulas anexas ao intestino delgado, professor? Fígado e a bile é a continuação do fígado. Tem um outro órgãozinho aí. Ele fica bem aqui. Ele não está aparecendo aí não, mas ele fica bem aqui. Quando cresce? Tá? Então é o fígado e o pâncreas. São as duas glândulas anexas ao intestino delgado. A função do fígado é produzir bile, né? Igual a colega falou. Professor, então é o fígado quem digere a gordura? É o fígado quem digere a gordura através da produção da bile. Mas o senhor acabou de falar que quem faz isso é o intestino delgado? É o intestino delgado. Por quê? Porque é o intestino delgado que manda no fígado. Ele diz, produza a bile para mim, não me demite. E olha só como eles ficam um com o outro. Olha só como eles ficam aqui um com o outro. Está aqui o fígado grandão, tá? Aqui é a vesícula biliar, que é onde ele guarda a bile, tá? E aqui é o estômago. Olha só que lindo que a gente vai ter. Tá vendo aqui a vesícula biliar? Deixa eu tentar desenhar para o pessoal lá de trás ver. Lá atrás é mais difícil. Isso aqui é a vesícula biliar, pessoal. Tá bom? Você vê que está cheio de raminhos aqui, de todos eles se conectando com o fígado. É porque o fígado vai produzindo a bile e vai jogando.
duodeno, né, que são os 12 dedos, é pequenininho. 12 dedos deve dar o quê? 15, 20 centímetros. Correto? E o restante todinho, professor? Aproximadamente 6 metros. Esse é o tamanho de nossas tripas, das nossas alças intestinais. 6 metros de víscera. E o intestino grosso? Pequenininho. 1,5 metro, 2 metros, por aí. Tá? Esse é o intestino grosso. O intestino delgado, 6 metros de víscera. 6 metros de alça intestinal. Por quê? Porque cada segmento da alça intestinal vai ser responsável pela absorção de um tipo específico de nutriente. Então, assim, tem parte da alça intestinal que só absorve glicose. Tem parte da alça intestinal que só absorve vitamina A. Tem parte da alça intestinal que só absorve o produto da digestão do leite. E por aí vai. Dentre todos esses segmentos, tem uns pedacinhos mistos que absorvem várias coisas, mas normalmente ele é todo bonitinho, dividido em porções para a absorção de nutrientes específicos. Beleza, já entendi a função do intestino delgado então, pessoal. Função de absorção dos nutrientes. Nutrientes. É ele que absorve os nutrientes. E o intestino grosso? Água. O intestino grosso, ele só absorve água. Sendo assim, a absorção principal dele é de água e eletrólitos, né? O sal, então o sal, o sódio, potássio, cálcio, magnésio, eles são todos absorvidos no intestino grosso, tá? Junto com a água. E quando ele absorve água, ele acaba assumindo uma segunda função, no caso do intestino grosso, que é a de modulação das fezes. Logo, quem dá formato e consistência para as fezes é o intestino grosso. Tá? É ele quem deixa a fezes ressecada, é ele quem deixa as fezes amolecidas, é ele quem deixa as fezes diarreicas, é ele quem produz fecaloma, que as fezes se transformam em pedra. Então é o intestino grosso quem faz tudo isso, por conta de disbiose. Aí a gente vai voltar para cá agora. Tá, professor, já entendi o tecido, né, a pele do intestino delgado e as vilosidades. E o que é essas bolotas que o senhor botou aqui por baixo? Essas bolotas que eu desenhei aqui por baixo, que elas ficam nos espaços entre as vilosidades, são chamadas de células enterocromafim. Tá? Célula enterocromafim. Essas células que ficam aqui pelo meio. E qual é a função dessas células enterocromafins, professor? Produzir serotonina. Aí é que vem a situação. Então são essas células enterocromafins do intestino delgado, que não tem função de absorção de nutrientes, mas sim de produção de serotonina. 90% aproximadamente da serotonina produzida no nosso corpo é no intestino. Olha como é importante você ter um intestino em equilíbrio. Como é importante você não ter prisão de ventre, como é importante você não sentir a cólico, não ter gastrite, como você não ter nada dessas alterações intestinais. Toda alteração intestinal provoca alteração nas células enterocromafins, consequentemente vai provocar alteração na produção de serotonina. E é isso que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Tá? A produção da serotonina, ela está também relacionada às suas necessidades cerebrais. Então, para momentos de ânimo, de euforia, de várias situações, os 10% produzidos pelo sistema nervoso central não são suficientes para te deixar nesse estágio de alegria, de conforto e tudo mais. Ele funciona, como é que eu posso dizer? Ele liga a máquina, mas ele não mantém a máquina funcionando. Quem mantém a máquina funcionando é o intestino, através das células enterocromafins. Viram, mais uma vez, estão começando a entender a importância do sistema digestório para
a produção da serotonina e, consequentemente, as funções dela. Logo, olha só. Acho que aqui não tem mais as alterações da microbiota intestinal, que a gente conhece como disbiose, né, vão acabar resultando aí nos desequilíbrios da produção de serotonina, desencadeando. Olha que ela não é a única causa, tá? Ela não é a origem. Desencadeando ansiedade e depressão. Tá? Ela não é a causa principal, mas ela está relacionada a. O meu colega estava falando aqui com relação ao câncer de colo retal. Um câncer de colo retal ou câncer de intestino, consequentemente vão ter alteração da serotonina, e aí tem maior facilidade a entrar num quadro de ansiedade ou de depressão e, consequentemente, maior dificuldade de sair desse mesmo quadro. Tá? Então, está tudo relacionado. Professor, e como é que a gente consegue ir se mantendo no dia a dia, que é a situação de vocês, para não precisar procurar ou, de repente, vou fazer uma conversazinha ali com o psicólogo, mas só para manter minha sanidade, porque eu quero contar uma fofoca, eu não posso contar para outra pessoa, né? É muito bom para isso, psicólogo. Tá? Ele só conta para os amigos dele. Então, não se... Bora lá. Ó, a alimentação carente de aminoácidos como triptofano. Professor, por que triptofano? O triptofano é aquele que a gente conhece nas propagandas, conhece todo mundo falar de boca a boca. Diga, eu estou tomando o ômega 3, né? Então, o ômega 3 todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Ômega 3 é a mesma coisa que triptofano. A mesma coisa, tá? E o que serve esse ômega 3 ou esse triptofano, professor? O triptofano ou o ômega 3, ele é o precursor da serotonina. Não existe produção de serotonina se ela não tiver o triptofano para quebrar a molécula e transformar em serotonina. Então a produção de serotonina depende dos seus níveis de triptofano, ou seja, depende dos seus níveis de ômega 3. Professor, então como é que eu faço para manter meus níveis de ômega 3 em equilíbrio, para que eu tenha uma produção saudável de serotonina? Pela alimentação, vocês fazem isso. Não precisa ficar comprando cápsulas caras na farmácia, cápsula de ômega 3 por não sei o que, cápsula que eu sei que não é barato. Não é isso? Então, para evitar ir de uma forma muito mais gostosa, vamos dizer assim, vocês vivem numa região favorável ao ômega 3. Existe um alimento típico da região norte, bem específico daqui, que ele é considerado o segundo alimento mais rico em ômega 3. Tá? Qual que é ele? O peixe. E existe uma espécie de peixe que está classificada entre as top 5, tá, para liberação de ômega 3. Qual que é? Jaraqui. Viram só como vocês têm toda a facilidade do mundo de estar sempre com seus níveis de ômega 3 lá em cima? É só comer jaraqui, pessoal. Tá? De preferência assado, porque o frito já vai sofrer a interferência das gorduras hidrogenadas. Aí já é outra coisa. Então, um jaraquizinho, se puder comer assado ou cozido, show de bola. Tá? Show de bola. Pronto, pode ser. Só um jaraquizinho com farinha. Já garantiu suas doses de ômega 3 da semana. Ah, professor, comer uma vez por semana. Tá ótimo. 2 vezes por semana. Perfeito. 3 vezes. Ah, você quer se topar. Aí já é uns 500. Bom, então olha só. Com relação a esse ômega 3, né, que a gente está falando, que é a diminuição, a carência do ômega 3, consequentemente a diminuição da serotonina, e aí sinais clássicos que a gente tem de carência desse ômega 3. Manifestação, como é que eu posso dizer, mais frequente de estresse, tá? Você se exame com tudo, está estressado, você está sempre no limite,
Tá? Eu tenho um amigo, liga, bora ali comer o jaraqui, dá uma ajuda para ela, já chama ela para comer o peixe. Pessoas que têm sonos irregulares, começam a não conseguir dormir mais a noite toda, tu acorda e já perde o sono totalmente, porque o ômega 3 ele interfere na produção da melatonina e do outro hormônio lá do sono, tá? E intestino preso, tá? O intestino preso ele é horrível para a produção de ômega 3. Então você, nesse caso, quem tem muito caso de intestino preso, além de aumentar a fibra da sua alimentação, obviamente, não sou nutricionista, né? Já estou falando outras possibilidades biológicas. Mas eu acho que você tomar um ômega 3 junto com o aumento de fibra na alimentação deve ajudar bastante. Mas aí é a opinião minha. Olha só, deixa eu ler aqui esse negócio de baixo. Medidas que auxiliam com a serotonina baixa. Ou seja, como é que você vai fazer para aumentar o seu nível de serotonina? Além de comer peixe, que a gente já viu, né? Um jaraquizinho aí, pelo menos uma vez por semana. Tudo aquilo que meu amigo Caio faz. Práticas regulares de atividade física. O Caio só vive na academia, é um viciado. Né? Ele está sempre lá, levantando peso, correndo na esteira, aquela coisa toda. Soluções para relaxar e reduzir o estresse, não sei, de repente conversar, ir para o cinema, se entreter, fazer alguma coisa, deixar de pensar nos problemas. Situações como tomar sol, para uma meia horinha na varanda, no seu condomínio de luxo, na cobertura, no caso do Caio, né? Dá uma volta na cobertura, banhozinho de piscina de manhã cedo para pegar um solzinho, né? Dormir bem. Então, tenta ter um sono regular, tenta ter uma hora regular. Suplementos alimentares. O suplemento alimentar não é necessariamente só esse que a gente compra na farmácia ou na loja, pessoal. Você pode, vez por outra, tomar uma vitamina de abacate, ou uma vitamina de banana. Tem esse suco verde, né, que faz parte do coco, do limão, não sei o que e tal, suco detox. Show de bola. Praticar sexo, olha só a coisa mais difícil, vai isso aqui, cara. Praticar sexo, tá? Ter momentos de lazer, tá? E por aí vai, então, medidas. Eu lembrei do bichinho, ele está indo para ele já me sabe. Tá. Então, bora voltar para cá. Professor, entendi que as células enterocromafins é quem produzem a serotonina. O que eu não entendi é qual é a relação dessas células enterocromafins com a microbiota intestinal. E isso está no artigo que eu vou passar para vocês agora. Vocês vão entender que o tipo de microbiota intestinal, que é consequentemente selecionado pela alimentação de vocês, é que vai estimular as células enterocromafins a produzirem a serotonina. Então, se você está em disbiose e você não tem determinados grupos de bactéria, não tem estímulo nas células enterocromafins. Se não tem estímulo bacteriano nas células enterocromafins, não tem produção de serotonina. Então, a microbiota está totalmente relacionada com essa produção de serotonina. Mais uma vez, o lactobacilo vivo, o bifidus não sei da planta, são eles que vêm para cá, as bactériazinhas, ó, e ficam assim, ó, andando por aqui na base das células enterocromafins. Aí se você tiver, sei lá, normal seria eu ter 1 milhão, mas eu estou em desbiose, eu só tenho 10 mil. Você já não está produzindo mais serotonina como deveria. Já tem que tomar alimento para melhorar essa microbiota, para que você volte a produzir serotonina. Tá? Então, essa é a relação da microbiota com as células enterocromafins e, por sua vez, com a produção da serotonina. Tá legal? Não é lindinho isso daqui? Então, para quem estava meio na dúvida, mas por que a gente está estudando dentro do sistema digestório? É por isso, bebês. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Temos tempo ainda? Não.
Então eu vou agora. Manda uma alô bem pra mim, para poder passar.